número de idosos portadores do vírus da AIDS tem aumentado no país. Outra preocupação é com o aumento do número de casos também entre os jovens. No Maranhão, segundo a coordenação do Programa de Controle da Doença, desde 1985 até 2012, foram registrados 6.500 casos de AIDS no estado. Desses, pouco mais de 2% envolvem pessoas com 60 anos de idade ou mais. Nós podemos dizer no momento, porque os dados são flutuantes, de que a epidemia nessa faixa etária está estabilizada. Porque nós tivemos, em 2011 para 2012, nós tivemos uma redução. E nós também intensificamos os treinamentos, oficinas e o trabalho com pessoas na faixa etária de 60 a mais anos, para que se previnam. Apesar de números estáveis no público idoso, aumentaram os casos de AIDS entre os mais jovens no Maranhão. Foram 60 casos registrados nos últimos 3 anos. Com as faixas etárias menores, nós não podemos dizer que a epidemia está estabilizada. Nós continuamos com muitos números de casos e sempre aumentando. Então, é preocupante em todas as faixas etárias, mas principalmente na de jovem, de adultos jovens, e na faixa etária de 20 a 49 anos é a nossa preocupação. Para atender a esses pacientes, o Maranhão possui 17 centros de assistência a aidéticos. Dos 217 municípios do estado, em 186 são oferecidos atualmente os testes rápidos de diagnóstico da AIDS. Caso o paciente tenha o diagnóstico positivo, é necessário tratamento para o controle da doença. Em São Luís, esse é um dos locais que promovem assistência a pessoas portadoras do vírus HIV. A casa mantida por doadores recebe, em média, todo mês, cerca de 5 novos casos. O local é mantido pelo grupo Solidariedade é Vida, que há mais de 20 anos dá apoio aos portadores do vírus HIV. A gente sempre trabalha no limite, tem 30 acomodação. E a gente tem muito problema com a juventude, os adolescentes que estão aumentando muito. E o problema nessa idade, até 25 anos também, nós temos um problema dessa população hoje, um agravante no campanha da AIDS, são o usuário de droga. Na visão do movimento AIDS, está faltando um pouco mais de empenho do governo referente às campanhas, que nós sabemos que são só pontuais, mas umas campanhas continuadas de conscientização a essa população, tá? Um ponto é esse. Outro ponto, tem várias pessoas que, mesmo tendo conhecimento, utiliza, tá, o seu direito de não utilizar o preservativo, que é um direito dele também de não utilizar, né, por incrível que pareça, mas é um direito dele não querer utilizar, e a fazer essa prática se expondo muito mais ainda. Olá, bom dia Natália, bom dia Brasil. Falamos ao vivo aqui diretamente do calçadão do Parque da Lagoa da Jância, um dos mais frequentados daqui da capital paraense, para infelizmente informar que dentre o público jovem aumentou o número de casos de pessoas que contraíram o vírus da AIDS. Ao meu lado eu converso agora com a doutora Rosângela Cipriano, ela que é infectologista. Doutora Rosângela, como nós vimos agora há pouco aqui no Maranhão, ainda há muitos casos de jovens ainda que contraíram a doença. Como preveni-los da forma correta? Bom dia. Bom dia, então, para todos. Os jovens esquecem da prevenção, apesar de conhecer, né, a prevenção, todo mundo sabe que o sexo é a forma mais frequente de transmissão da AIDS e dessa forma, o modo mais eficaz de prevenção é o uso de camisinhas, o sexo seguro, através do uso de camisinha, a diminuição do número de parceiros. Mas os jovens têm relaxado nessa prevenção porque talvez pensem que a AIDS é uma doença que é fácil de controlar, fácil de tratar, mas não é uma doença que ainda não tem cura, tem um tratamento eficaz, mas não tem cura. Além disso, as mamães, as gestantes, elas devem fazer o pré-natal correto para identificar se são contaminadas, para evitar a transmissão para os fetos, para os bebês, para que nasçam saudáveis. Existe todo um tratamento a ser feito com as gestantes. O controle dos bancos de sangue no Brasil é muito bem feito, está controlado dessa forma. E também os usuários de droga que devem evitar o compartilhamento de agulhas. Ok, doutor, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia, senhora. Só lembrando, tá, que a AIDS é uma doença grave, pode ser transmitida por meio de transfusão de sangue, esperma, secreções vaginais ou até mesmo por meio do leite materno. Voltamos aos estúdios. É com você, Natália. Obrigada, Tiago, pelas importantes informações.